Que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de nós. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. No livro de Jó, capítulo 28, versículo também 28, nós lemos assim: Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Acho que vale a pena ler de novo esse versículo. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Se observarmos o comportamento da humanidade, no nosso tempo principalmente, podemos ver que muito se fala a respeito de conhecimento. Mas a sabedoria é mais vista como coisa de antigamente, dos antigos, de outras épocas. Também vemos pessoas correndo desenfreadamente atrás de coisas tolas, efêmeras, coisas que não são duráveis. A vaidade, a cobiça, a destruição da família por meio de adultérios, interesses particulares, a autodestruição dos jovens por meio das drogas. E assim poderíamos ter uma longa lista que procuram a sociedade, do que procuram as pessoas da sociedade e que prejudicam a sociedade e prejudicam a própria igreja. Preocupam a sociedade e preocupam a igreja. Em meio a toda essa loucura, nós poderíamos perguntar: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o entendimento? Parece que o homem não conhece o valor disso, nem acha que isso se encontre na terra dos viventes. E é isso que o próprio Jó afirma no seu discurso, nesse versículo 28, onde diz: onde, porém, poderá se achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra dos viventes. Os amigos de Jó falavam a ele muito sobre essa questão, sabedoria. Mas Jó pergunta: onde se acha ou onde se achará a sabedoria? Pois, se observarmos a terra, os habitantes da terra agindo do jeito que agem, a conclusão de Jó seria essa mesmo, essa pergunta: onde se acha a sabedoria? Mas ele também traz a resposta, quando ele diz: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Então, por que os homens não têm a sabedoria? A resposta é simples: porque não têm o temor do Senhor. Outra pergunta: por que não tem inteligência nas suas ações? Outra vez, a resposta é simples: porque não se apartam do mal. A receita de Jó é clara: o temor do Senhor é sabedoria. Então, por que os homens não têm sabedoria? Que não têm o temor do Senhor. E também, o apartar-se do mal é inteligência. Por que não são inteligentes? Porque não se apartam do mal. Para ter sabedoria, o homem precisa começar a ter temor santo do Deus Criador de todas as coisas. Mas o que significa ter temor a Deus? O que envolve isso? Vamos citar aqui algumas coisas que podemos considerar que fazem parte do assunto, temer a Deus. Primeiro, ter consciência da santidade e da grandeza de Deus, lembrando que Ele é amor, mas é também um fogo consumidor. O autor aos Hebreus vai dizer isso em capítulo 12, 29 e 28. 28 e 29. Ter consciência dos pecados, de que somos nada diante de Deus. Paulo vai dizer isso em Romanos 7, de 1 a 25, descreve sobre isso. Ter consciência de que um dia devemos prestar contas diante de Deus, do Deus Altíssimo, de tudo o que fizermos, sendo que Ele sabe de todas as coisas, inclusive das nossas intenções, nosso coração. Naquele dia, tudo que estiver escondido aos olhos dos homens
e não escondido diante de Deus, será revelado e julgado. Nós seremos julgados. 1 Coríntios 4, versículo 5. Ter consciência que Cristo foi crucificado uma só vez por nós e que não será exposto à ignomínia por aqueles que dizem serem seus servos, mas que não são. Hebreus 6, de 4 a 11. Em primeiro lugar, não podemos temer se não compreendemos a quem tememos. Para temer a Deus, precisamos saber, primeiro, quem Deus é. Segundo lugar, ter temor de alguém envolve também o motivo que produz esse temor. Esse motivo tem a ver com pecados, com ações que estão sendo vistas diante dele. Terceiro lugar, é saber que as nossas ações serão julgadas diante do Deus verdadeiro, diante do Santo dos Santos, diante do justo juiz. Isso nos deve encher de temor por causa dos nossos pecados e deve nos levar a viver de uma forma correta, conforme a vontade de Deus. Mas, claro que alguém poderia dizer, não preciso ter temor porque Cristo morreu por mim. É verdade. Podemos concordar com isso. Mas, e em quarto lugar, Cristo não será exposto à ignomínia. Quer dizer, à vergonha. Nossas obras serão julgadas. Se somos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Cristo, justificados e redimidos pela graça de Jesus, não seremos condenados. A vida do cristão, que o cristão deve buscar e deve estar, digamos assim, buscando essa sabedoria, porque o cristão verdadeiro tem o temor de Deus. E o temor de colocar o seu Salvador, não a vergonha, não a zombaria. Em muitos casos, o mundo zomba de Cristo por haverem pessoas que se dizem serem cristãs, mas não vivem sabiamente, não vivem coerentemente, de acordo com o que dizem ser. Não tem esse temor santo ao seu Deus. Então, irmãos, tenhamos temor do Senhor. Avaliemos as nossas obras e ações para que sejamos conforme os padrões de Deus, para que vivamos conforme os padrões de Deus. Vivamos com justiça e retidão, sendo um testemunho de Cristo neste mundo, porque a verdadeira sabedoria tem a ver com viver a prática do dia a dia de acordo com a vontade do Senhor. Lembre-se sempre disso. Isso vem a partir do temor do Senhor. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Diz o Salmo número 2, versículo 11. Servi ao Senhor com temor. Não leve a sua vida diante de Deus de qualquer maneira. Sirva a Deus com temor e alegre-se nele com tremor. Salmo 2, versículo 11. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Palavras de Jó. Resposta aos seus 3 amigos. O temor do Senhor, nesse temor do Senhor está a sabedoria. E evitar o mal nos diz que estamos sendo pessoas que têm entendimento. Que Deus nos ajude, que possamos viver de tal forma que estamos aprovados diante dele. Lembrando que um dos textos que eu citei aqui nos mostra que todos seremos julgados. Sim, todos comparecerão perante o juiz. Todos serão julgados, crentes e não crentes. Quem não tem Jesus no coração será condenado, mas nós que temos também seremos julgados, porém não condenados, porque os nossos pecados foram pagos na cruz, porque temos Cristo em nossa vida, tendo recebido em nosso coração como Salvador único e suficiente. Razão porque nós somos livres de condenação. Mas o julgamento, todos nós participaremos dele sim. Compareceremos perante o juiz, o justo juiz.
Que Deus nos ajude, que possamos viver de uma forma digna, que corresponde a uma forma de vida daquele que segue a Cristo. Que sejamos testemunhas, mais do que nunca, daquele que nos salvou. Senhor nosso Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos. E que o dia de hoje, como todos os dias do nosso viver na face da terra, possam ser dias em que o teu nome seja honrado e glorificado. Ajuda-nos, pois, ó Deus, a servirmos a ti de coração e temos consciência de que no temor a ti, aí está a sabedoria. E que sejamos pessoas que têm entendimento e que possamos provar isso evitando o mal. Faz, Senhor, com que cada um de nós possa crescer no conhecimento da tua palavra e à medida que a conhecemos, possamos praticá-la, para assim continuarmos honrando o teu nome e louvando-te dia após dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.